Estou invertendo um pouco a ordem do curso, mas colocando numa ordem mais, não sei se lógica, mas uma ordem que acelera um pouco as coisas. Aí, bom, nós podemos pensar agora em movimentos e transformações. Pensar em movimento é pensar, primeira coisa, uma partícula se movendo. Pensa assim, uma partícula se movendo, ela desenha uma curva, mas em cada instante, posso pensar assim, P de T, T pertencendo a certo intervalo a B, então no tempo A, eu estou aqui, no tempo B aqui, e espero que essa barreira psicológica já tenha sido resolvida, né? Isso aqui é uma função que a cada instante T associa um ponto do plano. É uma função que a gente conhece desde muito cedo, porque a gente desenha em superfícies planas desde muito cedo. Em termos de geometria analítica, a gente coloca um sistema de coordenadas, e isso significa que o ponto P de T tem uma coordenada x, que vai depender de T, e uma coordenada y, que vai depender de T. O parâmetro T não precisa ser o tempo, ele é chamado parâmetro. Então, essas equações, vamos dizer, x igual a x, uma certa f de t, y igual a uma certa g de t, mas que eu prefiro chamar de x de t, y de t mesmo, são as equações paramétricas. Aqui é importante distinguir o seguinte, né? Pegar o caso de um círculo. Quando você tem um círculo de raio R, como a gente sabe medir as distâncias, a gente pode dizer que x, y, um ponto do círculo, se esse raio é R, ou de centro na origem, né, ele é caracterizado por essa equação, x2 mais y2 igual a R2. Uma equação assim é um teste. Se você fizer um programa de computador, você pega um par ordenado xy, calcula x2 mais y2 menos R2 e vê se dá zero ou não dá. Se der zero, você pinta o par ordenado correspondente, se não der zero, você não pinta. Então é uma maneira de você ir testando, vamos dizer, a sua tela do computador, pixel a pixel, onde é que acende, onde é que não acende. Mas é diferente, né, se você der um movimento aqui. Por exemplo, uma maneira simples de fazer isso seria fazer x de t igual a r cosseno t, y de t igual a r seno t. É claro, né, que x de t, esse x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, tem que dar R2 para estar no círculo. Mas aqui você faz variar o t, e na medida que você varia o t, esse ponto varia aqui. E aí, dependendo, você pode mostrar só o ponto andando, sem mostrar o círculo, mostrar ele desenhando o círculo pouco a pouco, ou mostrar o círculo e ele andando sobre o círculo. Tem várias maneiras de pensar aí. Então, dois desafios naturais, quando você pensa em curvas, por exemplo, considerando uma curva que você quer desenhar ou quer entender, você pode pensar, encontrar uma equação que caracterize os pontos da curva. Dependendo da situação, pode ser difícil. Outra maneira de pensar é
pensar a curva construída por um movimento e criar essas funções aqui. É claro que isso aqui sempre você pode chutar x de t, y de t e botar o computador para desenhar para você. Tem um probleminha, que pode ser um problemão, que é o seguinte: a tela do computador tem um tamanho limitado. Digamos que você põe a sua origem no centro e põe uma escala aqui que vai de menos 10 a 10 e 10 a 10. Pode ser, né, que quando você olhe, por exemplo, para essa curva aqui, de menos 10 a 10 no eixo do x e menos 10 a 10 no eixo dos y, dê uma janelinha assim, você não veja nada. Ou, ao contrário, pode ser que dê uma janela enorme e isso tudo que ele está vendo aqui fique num pixel só. Então, isso é preciso ajustar. Ou você faz de uma maneira, vamos dizer, zero de estimativa e simplesmente usa a máquina e manda ela ver e ir ajustando a janela de alguma maneira. Ou então você examina o que você quer ver antes, analisa a função, né, e vê qual é a escala que você deve colocar, ou até, eventualmente, né, pode ser que a escala esteja boa, mas a sua curva, vamos dizer, isso aqui esteja numa boa escala, mas a curva esteja longe. Então você tem que, talvez, mudar a origem, determinar onde é que está a sua janela. Isso é um tipo de coisa que vocês estudam em grande parte do curso de cálculo. Começar a aprender onde estão os pontos relevantes, onde é que está o que você quer ver, em que escala, para poder botar dentro da tela do computador. Bom, um problema que também vem por aí é que, em geral, um movimento significa a evolução de alguma coisa no tempo. E um dos grandes problemas que a gente sempre quer resolver é saber o futuro. E saber o futuro implica em uma certa incerteza, em dizer, bom, como é que eu adivinho o que vai acontecer? A ciência assim, mais exata, a física talvez seja o melhor modelo, a mecânica principalmente, né, procura estabelecer leis em que a gente possa acreditar. São crenças, na verdade, né? Não vamos ter a ilusão de que os cientistas sabem, né? Os cientistas, nós acreditamos que as coisas funcionam de determinada maneira e, então, formulamos certas leis e, a partir daí, procuramos prever como as coisas vão funcionar. E, em geral, essas leis são colocadas em termos de matemática, né, e nos permitem fazer algumas simulações de como as coisas acontecem, mas, em geral, elas envolvem forças e posições, e forças são derivadas, são acelerações, velocidades, que a gente sabe como é que é a tendência, mas a gente não sabe exatamente. Aí a questão de resolver essas equações são equações mais complicadas do que as simples equações algébricas, mas também são coisas que vocês vão estudar ao longo do curso ou ao longo da vida. Muita gente boa ganha vida estudando um determinado tipo de equação. Bom, temos isso. Aliás, na hora de colocar, fazer um movimento, eventualmente, não vou detalhar isso muito, mas a gente fez algum exemplo, né? Você pode considerar uma ideia assim, imagina que tem uma partícula se movendo sobre um vidro.
uma formiguinha andando no vidro. E o vidro está se deslocando. Então é razoável, né, que você tenha, vamos dizer, que você pense assim, no vidro tem um sistema de coordenadas, e aí você tem um movimento em relação a esse sistema de coordenadas. Só que esse sistema de coordenadas se move em relação ao sistema que você tem. Então, muitas vezes é preciso fazer isso. Talvez o exemplo mais simples e inicial disso é justamente, né, você pegar um círculo, botar outro círculo rodando aqui dentro e outro círculo rodando dentro desse e outro rodando dentro desse, de maneira que o movimento de um círculo em relação ao anterior é relativamente simples de descrever, mas você vai precisar, né, vamos dizer, pensar esse referencial como fixo, aí você tem um aqui se movendo em relação a esse, aí esse cara está se movendo aqui, mas esse tem um sistema de referência aqui, esse outro aqui, e esse sistema, você tem que entender como esse sistema se move. Claro, a gente concentra aqui em movimentos de partículas, mas um corpo mais complicado pode ser concebido como algo feito de partículas que se movem, né, eventualmente de uma maneira rígida, e aí é mais simples, mas pode ser se deformando ao longo do tempo. Bom, as transformações... Quer dizer, uma transformação a gente concebe assim, né? Você tem o plano, e tem uma função f que leva pontos do plano em pontos do plano. Então você desenha aqui alguma coisa e olha a imagem ali pela função. É uma maneira relativamente simples de tentar entender como é que funciona a função. O tipo mais elementar, talvez de função assim, é o seguinte, né? Você pega o plano aqui com a base canônica, então, esse aqui é o eixo do x, o eixo dos y, aqui você tem o E1, aqui você tem o E2. Então a ideia é ter um tipo de transformação T, né? As transformações lineares, né? T, vou botar assim, de R2 em R2. R2 aqui pode ser entendido como o espaço o R2 mesmo, ou o espaço o plano dos pontos, ou o plano dos vetores, eventualmente posso chamar de C aqui, né? E que vai levar um V aqui em T de V, eu costumo pensar esse V como um vetor, e ela tem que ter essa propriedade, T de U mais TV igual a T de U mais T de V. Aqui para todo U e V pertencentes a R2, para todo T em R. E uma transformação assim, basicamente, ela vai ser mais bem entendida da seguinte maneira: se você chamar de ε1 igual a T de E1 e ε2 igual a T de E2, então T do xy é igual a T de xe1 mais ye2, que vai ser xt de E1 mais yt de E2, que é igual a xe1 mais ye2. Isso é mole de pensar. A gente apaga esse desenho assim e pensa da seguinte maneira: vamos usar outro sistema de coordenadas aqui que tem como base ε1 e ε2. Então, a gente coloca aqui
aqui assim. Vamos